Fala, meu povo! Bem-vindos à Psicolândia, Gustavo Guassu. Hoje a gente vai falar sobre absolutismo. Essa vai ser uma série de vídeos curtos de conceitos da história. Se inscreve no canal, já deixa o like, deixa um comentário. Vamos chegar aos 1.000 inscritos até o final do ano e poder ao povo. O que é absolutismo? É isso aí que eu quero falar hoje. Acordei e falei, pô, é isso que eu vou falar hoje no canal. Mentira, tá, gente? Na verdade, eu pesquisei antes de... por mais que os criadores de conteúdo precisam ficar alimentando o que falar, aqui o Psicolândia a gente tem assuntos de sobra, às vezes falta só coragem mesmo pra gente fazer os vídeos. Mas eu tô no pega dos 1.000 inscritos, então, cara, o canal tá em alta, tá? A gente tem aí 10 visualizações por vídeo. Obrigado aos 10 fiéis telespectadores. Absolutismo, agora falando sério, tá? Não que eu nunca tenha falado, eu sempre falo sério. Às vezes você pode levar eu na brincadeira, mas as minhas coisas são levadas a sério. Absolutismo é uma forma de governo que vigorou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, que tem como característica o poder limitado na mão de um indivíduo, que é chamado de monarca, o rei. Há um problema em conceitos históricos. Qual é esse problema? O problema é que a gente, indiscriminadamente, queremos pegar conceitos e levar para todos os exemplos do mundo. E geralmente não é assim. Os historiadores eles criam conceitos para um dado espaço e um momento específico da história. Tanto é que eu não posso falar, por exemplo, de um absolutismo americano, de um absolutismo chinês, porque o absolutismo é caracterizado como um governo da Europa, principalmente França, Portugal, Espanha, você tem Alemanha e Inglaterra. E também não é de toda a Europa, tá, gente? Mas ele vigora ali na Europa Ocidental. Tem como característica centralização do poder e está num contexto da formação dos famosos Estados Nacionais modernos. Vamos pensar o seguinte, de uma maneira bem simples, dentro do período da Idade Medieval, que seria o período do século V até o século XIV, quando não falo antes de Cristo, então é da nossa era. Então ali, a partir dos séculos 13, 14, 1200, 1300, começa a se desenvolver, principalmente em Portugal, a centralização do poder. Antes da centralização do poder, o que é um poder centralizado? É a criação de instituições que vão dominar a criação das fronteiras, a definição de um idioma e de uma cultura nacional, vão definir uma moeda, vão definir preços, medidas e assim por diante. Seria uma instituição social chamada Estado que domina todo aquele seu território que se encontra dentro da delimitação fronteiriça. Em outras palavras, existe um poder militar que ele é legitimado para controlar a região que ele diz que é dele. Mas isso, você vai se perguntar, não existia na Idade Média? Não, na Idade Média a gente viveu muito dentro do feudalismo. Pequenas regiões limitadas, isoladas, com leis próprias e autônomas. Então, numa região, por exemplo, como a França, você poderia ter 10 mil feudos, cada um com a sua moeda, cada um com a sua língua, cada um com a sua cultura, cada um com a sua forma de produção. Quando a gente forma o Estado Nacional, todos esses 1.000 feudos, 10 mil feudos, são organizados, são controlados por uma única capital. Isso é o que a gente chama de Estado. E o Estado moderno ele surge em Portugal. E o absolutismo é uma característica dos séculos XVI ao XVIII na Europa. Já há a formação dos Estados Nacionais modernos, já há a centralização do poder. Então aqui, na questão do absolutismo, a gente está trabalhando no fortalecimento da figura do monarca, na figura do rei. Vamos lembrar que na Idade Média não existe figuras reais. Existe rei, mas o rei ele é secundário. Não existe rei feudal que tem maior poder do que o senhor feudal. O senhor feudal, um nobre que é o dono da terra, tem muito mais poder que o rei. Sem contar que, como existem centenas de milhares de reinos, cada rei ele está controlando uma pequena região. Então a figura do rei na Idade Média ela é bem limitada, ela é bem enfraquecida. Vai ser a partir dos séculos 13, 14, 15 que o rei vai voltar à tona na Europa. E a partir do 16, 17 e 18
a gente tem a formação do absolutismo. Então o absolutismo, se cair numa prova, é uma forma de governo da Europa ocidental, porque tem a Europa oriental, que daí já é outro contexto, tá? Já é outro rolê, já é outro conceito. Então, absolutismo é uma forma de governo que o rei controla o poder. Claro, o rei precisa de pessoas para financiá-lo, o rei precisa de exército, o rei precisa de ajuda. É evidente que não existe nenhuma forma de governo que um indivíduo único manda sem ter apoio, a gente sabe disso, mas esse é o conceito. Absolutismo, então, é uma forma de governo dos séculos XVI ao XVIII da Europa Ocidental, a qual o Estado é centralizado e há a figura dominante, que é o monarca, que é o rei. E esse é o conceito. Agora, como que esse governo vai existir? Como as pessoas vão aceitá-lo? Isso é assunto para o próximo vídeo, que a gente vai falar das justificativas do absolutismo. Como se justifica a ideia de que uma única pessoa tem que ter o controle de todo um território, de toda uma população. Fechou? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Tamo junto. Se inscreve no canal, uma boa semana. E eu tô gravando esse vídeo no domingo, mas vou soltar ele só na quinta-feira. Então, boa quinta pra vocês. Poder ao povo.